Olá pessoal, tudo bem? Caio Campolongo, médico veterinário. Estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre a interpretação do hemograma básico. Então, o que é o hemograma, gente? O hemograma é um dos exames hematológicos comumente solicitados dentro da clínica veterinária de pequenos animais. Por isso é importante saber interpretar este exame, porque é o exame que vocês mais vão ver com, certo? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o hemograma, ele não é um exame único, tá? Ele é um exame que ele vai ser dividido em algumas partes. Então, é importante que a gente saiba quais são essas partes para que consigamos, então, gente, para que a gente consiga, então, entender realmente do que a gente está falando, o que cada parte desse exame vai mostrar para a gente, e aí sim a gente vai conseguir, então, entender sobre o exame de hemograma. Vamos lá, então? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, um exame de hemograma. Então, vejam só, aqui do lado nós temos, então, o exame de hemograma. Deixa eu ajustar aqui para vocês. Vamos lá. Então, este exame de hemograma aqui que a gente está vendo. Vejam o quê? Que ele tem uma parte que é o cabeçalho, onde tem algumas informações do paciente aqui em cima. Ele vai ter uma segunda parte que eu tenho nomes de células, de indicativos, resultados e valores de referência, certo? Então, o hemograma ele vai ser dividido em partes. Esta é uma parte, esta é outra parte e esta é outra parte. Então, aqui em cima, nós vamos ter o eritrograma, tá? O eritrograma, ele vai mostrar para a gente toda a parte de células vermelhas, ou seja, os famosos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles quem vão ser os responsáveis por enviar nutrientes, enviar oxigênio, tá? Então é no eritrograma que nós vamos avaliar isto. Uma outra parte do meu exame é o leucograma, onde nós vamos ter tudo relacionado aos leucócitos, à imunidade. E, por último, o plaquetograma, que vai ser relacionado às plaquetas. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos, então, ver o que é cada um desses indicadores e entender para interpretar o hemograma. Vamos lá, então. O eritrograma. O eritrograma, pessoal, ele vai mostrar para a gente que, então, ele vai mostrar para a gente tudo relacionado
as células vermelhas desse paciente. Então, as células vermelhas também conhecidas como glóbulos vermelhos. Isto significa o quê? Para que vocês consigam associar. Sempre que a gente está falando de anemias, a gente já está falando de alterações na série vermelha. Então, eu vou ter alterações no meu eritrograma. Dentro do eritrograma, quem está iniciando agora, o que precisa se atentar? Precisa se atentar no seguinte: nós temos uma coluna que é a coluna resultados e nós temos uma coluna que é a coluna referência. E vejam que a referência vai ser de acordo com a idade do meu paciente. Então, gente, quando a gente vai analisar um exame de sangue, um hemograma, nós temos que levar em consideração também a idade do paciente. Por quê? Se é um animal jovem, é um animal idoso, é um animal de meia idade, qual é a idade desse paciente? Por quê? Porque aí a gente vai começar a pensar nas doenças que ele pode ter. Então não é simplesmente olhar sem se preocupar com quem é meu paciente. Eu tenho que saber quem é o paciente, se é um cão, se é um gato, se é novo, se não é. Tudo isso é importante, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Vamos voltar lá para o exame, então. Então, olha só. Aqui em cima eu vou ter sempre, tá? No cabeçalho da página, o que? A identificação do meu paciente. Então, quem ele é, o nome dele, a espécie dele, a idade dele, se é macho ou se é fêmea, que é o que vai me importar. Aí, uma vez que eu vi, então, nesse caso, a gente está falando do Bob, é um macho sem raça definida, canino, de 9 anos. 9 anos já considerado um animal idoso, certo? Então, olha lá, vamos começar. Eu falei para vocês que a gente tem os resultados e a referência. O que é a referência? A referência é o normal. Então, quando estou falando de eritrócito normal, de 5 a 7 a 7,4. Só que isto também muda de laboratório para laboratório. Então, esse negócio de decorar as referências normais, você vai ter uma base. Mas pode ser que o laboratório que você esteja trabalhando, ele mude essa referência, porque cada um usa uma tabela de acordo com a máquina que usa, tá bom? Então, eu sempre vou comparar resultado com referência. Então, é mais ou menos uma análise de números. Então, 4,6, o mínimo de referência é 5,7, está baixo. 8,8, o mínimo é 14, está baixo. 26, o mínimo é 38, está baixo. E assim a gente vai sucessivamente por todo o exame do hemograma, tá? Mas, o que eu preciso saber? O que é que cada célula faz? Então, cada um desses nomes que estão ali, ó, eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, vão ser responsáveis por alguma coisa no organismo, tá? Então, eritrócito. Eritrócito é a célula do sangue, é a antiga hemácia, é o eritrócito. Ela quem vai ser responsável por fazer transporte de oxigênio, transporte de nutrientes, por tudo isso, tá? Aí nós temos a hemoglobina, que é o que vai dar a cor vermelha ao sangue.
o hematócrito, que aí é a concentração desse sangue no organismo desse paciente. E quando a gente fala em transfusão, a gente vai ver que o hematócrito ele vai ser um índice muito importante para nós. Esses são os 3 primeiros, os mais importantes. E nesse momento que a gente está estudando o básico, é isso que vocês vão olhar. Tá? O básico. Começou a entender o básico, a gente vai avançar. E vou dar um plusinho aí para vocês, que é o quê? É a proteína plasmática. Então, olha só. Venham aqui comigo. Então, a gente já sabe que eritrócito é a célula do sangue. Hemoglobina é o que dá a coloração do sangue, é o que vai carregar oxigênio, é o que está dentro desse eritrócito. Hematócrito é a concentração desse sangue no organismo do meu paciente. E proteína plasmática. Proteína plasmática, pessoal, vai indicar para a gente uma questão também de hidratação ou desidratação, além de indicar também proteína, o nome já diz, uma questão de nutrição. Então, um animal que está subnutrido, ele pode ter uma proteína plasmática diminuída. Quais são as proteínas plasmáticas que nós temos? A gente está hoje aqui com a presença da enfermeira veterinária, Milena. E aí, Milena, quais são as 2 proteínas plasmáticas que a gente tem? E a outra? Olha para eles aqui, ó. A primeira é a albumina e a outra. E a outra? Ah, não lembro. Albumina e globulina, gente. São as 2 proteínas plasmáticas que a gente vai ter, tá? São essas 2. Ah, e para que serve? A gente fala em um outro momento. E tem como saber quanto tem uma, quanto tem outra? Tem, é um outro exame que a gente fala também em um outro momento, certo? Então, olha só, eu já sei célula do sangue, concentração do sangue, e eu já sei também sobre a questão de transporte de oxigênio. São só os eritrócitos. Eu tenho uma baixa desta quantidade, deste número de células. Se elas são responsáveis por, entre outras coisas, levar oxigênio, isso significa que o meu paciente vai estar recebendo menos oxigênio nos órgãos dele. Hemoglobina, 8,8 também diminuído. E hematócrito, que é a concentração desse sangue, 26, também diminuído. Quando eu me deparo com um quadro desse, eu vou falar que este é um paciente que tem um quadro anêmico, tá? Ele tem um quadro de anemia estabelecido. As proteínas plasmáticas dele, ó, 10,3. Estão aumentadas, o máximo é 8. Significa que ele está muito bem nutrido? Não. Neste caso, vai indicar para a gente uma desidratação. Desidratação é perda de líquido. Tá? Então, não está relacionado a uma supernutrição. Ok? Se essas proteínas, pensem que as proteínas são uma parte sólida. Esta parte sólida está diluída ali no meio do líquido, que são todos esses índices aqui de cima que a gente viu. Se eu tenho uma diminuição disso daqui, consequentemente isso daqui vai aumentar.
Porque alguma coisa está fazendo esse animal ter uma baixa dessas células. Então ele tem um quadro anêmico. Outra coisa, e se eu só tivesse eritrócitos diminuídos? Eu vou considerar uma anemia? Sim, porque a anemia ela é representada pela baixa de eritrócitos. Tá? Então, se eu só tiver eritrócitos baixos, eu já tenho um quadro de anemia. Aqui, como eu tenho mais coisas diminuídas, eu preciso me preocupar mais. Ok, e aí o que é que pode então gerar a diminuição destas células, né? O que pode gerar a diminuição dessas células? Bem, a gente pode ter a diminuição dessas células por doenças, por falta de produção destas células ou por perdas. O que é perda? Perda que perdeu, ou seja, ele sangrou. Ok? São as principais causas de alterações neste quadro. Então, a gente investigaria o quê? Do que ele se alimenta? Ele tem algum sinal clínico de doença? Ele teve histórico de algum acidente, alguma cirurgia, algum procedimento que ele passou? Para aí a gente poder começar a pensar na causa. Vamos lá, então agora a gente vai falar de leucograma, tá? Leucograma, como a gente está falando do básico, neste momento a gente vai então falar somente dos leucócitos. Então, o que são leucócitos? Os leucócitos são células do sistema imune, ou também conhecidas como as células brancas, tá? Então, quando se fala em célula branca, quando se fala em sistema imune, quando se fala em defesa do organismo, eu vou falar de leucograma, avaliação das células brancas, certo? E o principal são os leucócitos. Então vamos lá, vamos ver aqui. Os leucócitos deste paciente, como é que eles estão? Então, ele tem 17.200. O mínimo é 6.000, o máximo 16.000. Está aumentado. E eu falei que é relacionado à imunidade. Se está aumentada, a imunidade desse paciente está boa, certo? Milena chacoalhou a cabeça sim. E vocês aí, chacoalharam assim? Chacoalharam assim? Quem chacoalhou assim como positivo, parabéns, vocês erraram, tá? Porque não é indicativo de imunidade boa. Pensa comigo. Os leucócitos são células que vão realizar a defesa do organismo. Se eu tenho muita célula para realizar a defesa do meu organismo, significa que eu estou precisando produzir essas células. Então, aumentou o número de células. Então, nestes casos em que eu tenho um aumento do número de células dos leucócitos, eu vou chamar de leucocitose e vai ser indicativo de uma
inflamação ou uma infecção. Então, o aumento dos leucócitos é indicativo de um processo inflamatório e ou infeccioso. E se for ao contrário, e se eu tiver os leucócitos baixos, menores do que 6.000, bem, aí se você tiver os leucócitos menores do que a referência mínima, nós vamos estar falando de uma baixa imune, ou seja, o organismo desse paciente não está tendo células imunes suficiente. Tá, e por que que isso é importante? Bem, pensa só, lembra que eu falei para vocês de idade do paciente? Então imaginem um hemograma, um leucograma, melhor dizendo, de um filhote que vem para vacinação. Primeira vacinação desse filhote. A imunidade dele tem que estar boa ou não tem? O que vocês acham? Tem que estar boa. E eu faço um hemograma e a imunidade vem baixa. Eu vacino esse animal? Não, gente, eu não vacino esse animal. Por quê? Não adianta eu vacinar um animal que não tem imunidade boa para responder à minha vacinação. Então, hemograma não é só para quando está doente. Hemograma é para sempre que eu quiser fazer uma avaliação geral do quadro de paciente. Para qualquer coisa. Inclusive, como a gente viu, para detectar doença. Beleza? E aí vamos para a última parte do nosso exame de hemograma, que é o plaquetograma. Então vamos falar sobre o plaquetograma. Vamos lá, plaquetograma, a avaliação das plaquetas. Primeira coisa, eu tenho que saber para que serve uma plaqueta. E aí, a plaqueta vai ser responsável pela coagulação do sangue. Ou seja, ela, quem vai fazer o sangue, ou melhor, ela quem vai fazer o animal parar de sangrar. Ela quem vai manter o sangue dentro dos vasos, e se ele começar a sair, ela vai fazer com que pare o sangramento. A gente tem uma coisa chamada cascata de coagulação, em que a plaqueta faz parte, tá? Então, olha só a plaqueta desse paciente. Ele está com 149.000 plaquetas e o normal são 200.000 plaquetas. Gente, é muito baixo. É muito baixo. Eu tenho depois uma tabelinha aqui, eu vou mostrar para vocês a partir de quanto que um índice de plaqueta baixo pode gerar um sangramento involuntário. E lembra que hemorragia não é uma cachoeira de sangue. Um eritrócito fora do vaso sanguíneo já é hemorragia. Tá? Então, um eritrócito fora do vaso sanguíneo já é hemorragia. E se eu tenho eritrócito saindo e não tenho nada para parar, cada vez mais ele vai sair. Cada vez mais eu vou ter perda de células do sangue, cada vez mais eu vou ter uma diminuição dos meus eritrócitos e do meu hematócrito, até que chegue um momento onde a minha concentração de sangue, que é o meu hematócrito, esteja tão baixa, mas tão baixa, que eu necessite de uma transfusão de sangue para este paciente. Então, resumindo, hemograma dividido em 3 partes: eritrograma, leucograma, plaquetograma. Eritrograma vai mostrar para a gente toda a parte de série vermelha. Vai falar para a gente se ele tem uma anemia
ou se o sangue dele está muito concentrado. Leucograma, leucócitos, vai indicar para a gente sobre a imunidade. Leucocitose se está aumentado, leucopenia se está diminuído. Leucocitose indicativo de infecções e inflamações, leucopenia indicativo de uma imunossupressão. E por último, plaquetograma, as plaquetas responsáveis pela coagulação do sangue. Uma vez que elas vão estar baixas, eu vou poder ter um sangramento espontâneo, que é algo ruim, é algo prejudicial ao animal. Então, com isso, vocês conseguem começar a interpretar um hemograma e identificar possíveis alterações para irem em busca de outros exames ou irem em busca de tentar descobrir o que está acontecendo com esse paciente. Beleza? Então é isso por enquanto. Até mais.